Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Jerônimo da Universidade Federal de Pernambuco e essa é a aula 9 de Eletrônica 1, período 2020.1. Tá? Aula de hoje, circuitos com MOSFETs. Esses são os tópicos que serão abordados na aula de hoje. Né? Vamos ver aí alguns modelos elétricos, vamos ver parâmetros, né, relativos ao efeito Early. E vamos ver também modelos para pequenos sinais, precisamente o modelo Pi, né, que é um modelo híbrido. Tá? É um modelo de quadripolos, tá, pessoal? Então vamos ver alguns exemplos. Tá? Eu vou resolver os problemas. Tá? Vou deixar alguns exercícios também aqui que o livro ele já resolve, né? Mas eu vou pedir que vocês tentem resolver. E vou deixar um desafio também. As leituras recomendadas, elas permanecem, né, e os problemas também. Tá? Então vamos lá para a nossa aula. Bom, então vamos começar com um modelo elétrico, tá? Que nós vimos para grandes sinais. Né? Nós vimos que se nós aplicamos a tensão VGS, tá, na região de saturação, a corrente ela não depende do VDS. Tá? E a fórmula seria uma fórmula que depende de forma quadrática com essa tensão aqui, VGS menos VT, que vamos chamar depois de VOV. Tá? Depende, uma dependência quadrática, né? Uma dependência não linear, ok? Mas é uma dependência. Tá? Então nós podemos controlar por meio dessa tensão aqui VGS, essa corrente aqui. Bom, isso vai ocorrer também com transistores de junção. Tá? Essa fórmula aqui, logicamente, ela é uma fórmula aproximada. Né? Você vai ver lá nos primeiros capítulos, nas primeiras sessões, tá, do capítulo 4 do livro, né, um pouco, né, de forma resumida ali a física, tá, mais ou menos como eu mostrei ali na primeira aula. Tá. O que ocorre é que, na prática, né, quando você aplica uma tensão VDS, existe sim uma variação, uma pequena variação dessa corrente. Tá? E uma fórmula mais precisa, né, talvez uma fórmula mais próxima, seria uma fórmula que dependa do VDS. Tá? Esse parâmetro lambda aqui, ele é um parâmetro muito pequeno, né? Então, se você aproximar ele para zero, você tem, né, esse resultado aqui. Tá? Mas, se você considerar esse parâmetro, tá? Então você vai ter uma pequena aí, uma dependência com VDS, mas multiplicado por um fator bem pequenininho, o qual vai fazer essa pequena subidinha aqui. Tá? Claro, se o seu VDS não varia muito, tá? Que em muitos casos dos circuitos isso não vai acontecer, a variação vai ser bem pequena. Esse efeito para cálculo da corrente média ele pode ser desprezado. Tá? Entretanto, esse efeito ele vai ser útil, tá, quando formos calcular um modelo para pequenos sinais. E vamos ver isso agora. Bom, considerando então agora a equação mais próxima, tá? E considerando ainda esse efeito aqui, que é chamado também de efeito Early, tá? Lembrando que esse parâmetrozinho lambda ele também pode ser dado por 1 dividido por VA, em que VA é a chamada tensão de Early. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos considerar o ponto de operação. Eu lembro que a primeira coisa que temos que fazer numa análise, tá, de circuito com MOSFET é avaliar qual é o ponto de operação. E o ponto de operação é basicamente descobrir qual a corrente de dreno média e a tensão VGS média. Tá? Essas duas coisas são dependentes. Se você descobrir uma, automaticamente você descobre a outra. Tá? Então, nós podemos, né, fazer uma aproximação. Tá? Desde que esse parâmetro lambda aqui é muito pequeno, tá? Nós podemos desprezar esse termo e
nós podemos aproximar com aquela fórmula usual, tá? Que nós sempre usamos. Nossa corrente de dreno varia com essa tensão aqui de forma quadrática, tá? Lembrando que todos os parâmetros aqui são constantes, tá? Isso aqui é o que nós vamos chamar de nosso ponto de operação ou nossa polarização, tá? É esse valor médio de corrente. Depois vamos ver como é que a gente consegue produzir esse tipo de valor aqui, tá? Uma vez que a gente definiu então nosso ponto de polarização, tá? Estou deixando aqui a equaçãozinha aqui embaixo, tá? Vou manter isso sempre aqui. Vamos então verificar alguns parâmetros importantes, tá? Um parâmetro bem importante, conhecido como resistência de saída do transistor MOSFET, tá? Nós podemos definir como sendo a variação da tensão né, pela variação da corrente, né, uma espécie de derivada da tensão BDS em função da corrente, tá? Assim como temos uma definição de resistência, tá? Mas vamos fazer isso considerando o ponto de polarização, tá? Então o que vamos fazer? Vamos pegar essa equaçãozinha aqui e vamos derivar em ambos os lados por vamos aplicar del e d, tá? Em ambos os lados, tá? E depois vamos considerar o ponto de polarização, que é o quê? O VGS constante, né, e o ID constante, tá? Fazendo isso, né, aplicando a derivada aqui nesse lado, temos uma constante igual a 1, né? Essa parte aqui toda, né, é uma constante com relação a VDS, desculpa, a ID, né? E esse termo aqui 1 é constante, e a derivada dá zero. Esse termo aqui, né, nós vamos ter o lambda e o del VDS sobre del ID, tá? Esse parâmetrozinho aqui nos interessa. Nós estamos interessados nele, que vai ser usado para calcular nossa resistência de saída, tá? O que é que vamos fazer? Vamos agora considerar o ponto de polarização, que é quem? É considerar o VGS maiúsculo, né? Tudo constante, tá? E aí, se nós considerarmos isso aqui tudo constante, esse termozinho aqui, tirando esse termozinho aqui, ele vai ser igual ao ID, tá? Maiúsculo, tá? Então vamos ter aqui, né, que 1 é igual a ID lambda del VDS del ID, tá? No ponto de polarização. Isso aqui no ponto de polarização nós chamamos do R0. Tá? Então nós podemos dizer, podemos pegar esse ID e esse lambda e passar dividindo. Né? Temos então que o R0 é 1 sobre lambda ID. Tá? E tem uma outra fórmula, né? Se você substituir lambda por 1 sobre VA, que é a tensão de erro, isso aqui vai dar VA dividido por ID. Tá? Note que se VA é dado em volts e ID é dado em amperes, essa resistência R0 é dada em ohms. Tá? E essa fórmula aqui, ela também é muito parecida com a fórmula que vamos ter para o transistor de junção. Tá? Então, esses parâmetros aqui vão ser interessantes. Tá? Vamos ter também num resistor de junção uma resistência de saída e a fórmula vai ser semelhante. Tá? Bom, agora que temos, né, uma expressão para resistência de saída, né, eu já vou mostrar como vamos usar essa resistência. Vamos procurar uma expressão para corrente dreno, tá? A parte pequeno sinal dela. Tá? Então vamos fazer aquela velha análise para pequenos sinais. Tá? Vamos considerar o ID sendo um ID maiúsculo mais um ID minúsculo, que é a parte variável de média zero. Tá? E vamos fazer a mesma coisa com o VGS. Vamos pegar esses resultados e jogar aqui dentro dessa equação aqui principal. Tá? Nesse momento aqui, tá? Como essa equação aqui ela não vai depender muito do VDS, tá? Então eu vou tirar também a dependência do VDS. Tá? Até porque se tivesse, teríamos aí um efeito não linear. Tá? Mas nós queremos encontrar apenas um modelo linear. Então para a gente vai interessar apenas aquela parte que tem um 1, né, daquela equaçãozinha que tem um 1 aqui mais lambda VDS. Tá? Então a gente despreza aquela parte que tem um lambda
pega só a parte do 1, faz essa aproximação aqui, vamos jogar dentro. Tá? Colocando dentro, né, temos o ID mais o IDzinho, né? Isso aqui é aproximadamente, substituindo aqui o VGS por VGS mais VGSzinho, nós temos isso aqui. Nós podemos colocar esse VGS menos VT, os parâmetros que são constantes, tá? Nós podemos colocar em evidência. Tá? Quando colocamos em evidência, obtemos essa expressão aqui. Tá? Então temos esse resultado aqui inicial. Tá? Note que essa parte aqui é exatamente o nosso ID maiúsculo. Certo? E essa parte aqui eu tenho 1 mais um termo que é VGS dividido por VGS menos VT. Tá? Isso aqui está ao quadrado. Bom, agora nós vamos fazer a seguinte consideração. Tá? Vamos considerar que a amplitude do VGS dividido por VGS menos VT, tá? Que é um número positivo, né? Isso aqui é muito menor do que 1. Tá? Se a gente faz isso, se esse número aqui é muito menor do que 1, tá? Isso aqui é 1 mais... Né? Imagine que isso aqui é 1 mais x ao quadrado. Né? Então isso aqui daria 1 mais 2x mais x ao quadrado. Né? Se x é muito menor do que 1, essa componente x ao quadrado acaba... Você pode desprezá-la. Né? Então, basicamente, né? O que é o nosso pequeno sinal? É a amplitude de VGS ser muito menor do que VGS menos VT. Tá? Isso aqui é o nosso V0V. Tá? Ou seja, temos que considerar que a amplitude máxima do VGS tem que ser bem menor do que VGS menos VT. Bom, se a gente faz essa aproximação, então nós podemos aproximar esse termo aqui, né, que é esse aqui, para 1 mais 2 vezes VGS sobre VGS menos VT. Tá? E quando a gente coloca nessa equação aqui agora, tá? Vamos pegar esse resultado aqui substituído por esse aqui, nós vamos ter... Então nós vamos ter essas duas componentes aqui. Tá? Note que essa primeira componente aqui é exatamente o ID, tá? Era a equação que a gente já tinha, tá? Isso aqui não é nenhuma novidade, claro, tem que dar o ID. Tá? Mas aí a gente obteve uma fórmula para o IDzinho, tá? Que é a parte linear da corrente, que depende linearmente de VGS. Tá? Né? Igualando esse termo aqui, esse primeiro termo aqui, com esse segundo termo aqui, nós podemos escrever né, que o nosso IDzinho ele vai ser, né, aproximadamente dado por essa expressão aqui. Tá? Então, vamos definir aqui um chamado GM aqui. Né? Esse GM é um parâmetro de transcondutância, tá? Do modelo Pi. Note que a unidade dele, tá? é ampere dividido por volt. Né? Então seria o inverso da resistência, seria um mho. Né? Seria a unidade de condutância. Tá? Por isso que é chamado de transcondutância. Tá? É dada a tensão, qual é a corrente que vai aparecer no segundo, né, na saída. Né? Dado a tensão na entrada, qual é a corrente que aparece na saída. Né? Note ainda tá, que esse parâmetro aqui, GM aqui, né, nós podemos já, só observando essa definição, esse resultado, nós podemos dizer que o GM é dado por isso aqui. Tá? Bom, o GM é um parâmetro importante. Tá? Tanto quando formos analisar modelos pequenos sinais para transistores MOSFET, como para transistores de junção. Tá? É com esse GM aqui que a gente calcula o ganho do circuito como um todo. Tá, pessoal? Né? Então, é interessante a gente colocar tudo isso aqui em função da corrente. Claro, a gente pode sempre colocar ou tudo em função do VGS, né? Mas o VGS ele depende diretamente do ID. Tá? Então, talvez seja interessante colocar tudo em função do ID. Fica mais fácil de avaliar. Tá? Claro que você também pode colocar tudo também sempre em função do VGS. Tá? A vantagem de colocar no ID é que ID é a corrente de dreno que tem a ver
diretamente com o consumo, né, médio do seu circuito, né, quanto de corrente vai estar puxando, só para o circuito ficar ligado. Tá? Então, esse é um parâmetro que você consegue escolher de uma maneira mais você variando o ID, né, você sabe se o seu circuito está consumindo muito ou pouco. Né? Às vezes você variando o VGS menos VT, e quando você depois vai calcular o ID, eita, o circuito está consumindo muito, então vou ter que baixar. Né? Então fica mais fácil de você fazer o projeto escolhendo o valor do ID. Tá? Então, vamos colocar tudo em função de ID. Então, eu posso dizer que o VGS menos VT, né? Passo esse termo para cá e calculo a raiz quadrada. Tá? Então, o GM vai ser, né, por essa fórmula aqui, né, substituindo VGS menos VT pela raiz quadrada, né, de 2ID sobre KNLWN. Né, o que eu vou fazer? Passo esse termo aqui para dentro da raiz, passo esse W sobre L para dentro da raiz. Quando passo, eles ficam ao quadrado, cancela aqui, cancela aqui. Então, temos a fórmula do nosso GM. Né. Note que esse parâmetro de transcondutância, né, ele depende da raiz quadrada da corrente de dreno. Tá? Note isso. Tá? Esses parâmetros aqui são parâmetros de fabricação do transistor. Nós a princípio não temos controle, a menos que estamos fabricando também, né, o chip. Né? Então, se a gente está produzindo, fazendo um circuito integrado, a gente pode controlar no desenho quem é o WL de forma bem simples. Tá? Se a gente já está pegando um transistor pronto, né, então esses parâmetros aqui vão ser dados para a gente. Bom, então finalmente temos aí, tá, o nosso modelo Pi. Tá? Note que aparece, se você pegar um modelo simplificado, sem considerar o efeito Early, nós temos basicamente isso aqui, tá? Um VGS, uma capacitância. Essa capacitância aqui é uma capacitância muito pequena, tendendo a zero. Tá? Então, esse aqui seria praticamente um circuito aberto. Tá? Você tem uma tensão aqui nesse ponto, né? E a corrente que vai passar aqui no dreno, ela vai ser proporcional a essa tensão. Tá? Sempre nesse sentido aqui, do dreno para o fundo. Então, ela vai entrando no dreno. Tá? Se a gente considera o R0, tá? Note que é como se nós estivéssemos querendo saber qual é a variação. Né? Note que esse R0 é quem? É VDS, né? Dividido pela corrente que está passando aqui, né? Ou pela variação de corrente. Tá? Que é exatamente a fórmula que a gente usou lá para calcular o R0. Tá? Então nós estamos calculando a variação do VDS, né? É um del VDS, del corrente do dreno. Tá? Então isso se encaixa aqui com essa resistência. Tá? Então por isso que a gente coloca essa resistência aqui em paralelo, né? Entre o dreno e o fonte. Tá? Sempre entre o dreno e o fonte. Vamos ter essa resistência aí. Tá? Então o GM, tá? Resumindo aquela fórmula, temos esse valor aqui. O R0 é VA sobre D ou 1 sobre lambda de D. Tá? E a polarização, né, é dada por essa continha aqui. Tá? Com essas informações aqui, nós conseguimos resolver qualquer circuito com transistores MOSFETs no canal N. Tá? Temos também, né, se a gente for fazer a mesma análise para o transistor de canal P, tá? Nós temos esse modelo aqui. Né? Note que agora a tensão é a tensão VSG positiva. Tá? Então a gente aplica uma tensão entre a fonte e o gate. Né? Entre a fonte e a porta. E note que o modelo é bem parecido. Tá? Basicamente a gente está meio que girando, tá? aquele modelo anterior. Tá? E note que agora a corrente ela sai, né? Aquela correntezinha ela está saindo do dreno, não entrando. Né? Se você for perceber aqui as equações, elas são idênticas. Né? A única diferença é que agora estamos considerando W e L do transistor do canal P. Né? Esse capelinho aqui agora é um parâmetro de transistores
com canal P. Tá? Então, esse parâmetro aqui ele é um pouco diferente, né? Ele tem uma diferença entre o KM e linha. Tá? Esse aqui tem a ver com a mobilidade dos portadores. Tá? E a fórmula do R0 é a mesma. Tá? Então nada muda. Note que o ID, a fórmula também é bem parecida. Vai mudar aqui que em vez de ser VGS, agora é VSG. Tá? Então tá aí. Podemos agora fazer cálculos com esses tipos de circuitos. Bom, então vamos ver, né, como é que a gente usa, tá, aqueles modelos na prática. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o ponto de operação. Calcular quem é o valor de ID. Todos os parâmetros, pequenos sinais do transistor, eles vão depender de ID. Tá? Isso aqui vai, né, essa regrinha ela vale não só para esse tipo de transistor. Né, transistores de junção é a mesma coisa. Você vai calcular, né, descobrir o ponto de operação. Uma vez que você descobrir o ponto de operação, você tem automaticamente os modelos pequenos sinais. E uma vez que você tem os modelos pequenos sinais, você vai fazer a análise de circuito. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui, a questão 4.37. Tá? O circuito da questão 4.37 é esse circuito aqui. Né? Esse VG, né, é a nossa entrada, a nossa saída seria VB. Tá? Ele dá um resistor, que seria um resistor de 3,6 kΩ. Tá? Ele diz quem são os parâmetros do transistor. Tá? O VT é 2 volts, né? E aquele nosso parâmetrozinho, né, o Kn' multiplicado por W dividido por L, isso aqui vale 1 mA por volt quadrado. Tá? O VG, que é a tensão média, né, na entrada, né, a tensão, né, talvez aqui de polarização, é dado por 4 volts. Tá? Nesse tipo de questão aqui, o circuito já está pronto. Tá? Ele dá o VG, então com o VG a gente calcula quem é o VGS médio. Né? Note que a fonte, né, está ligada no zero. Né? Então com o VGS médio a gente sabe quem é o ID médio. Tá? Então é basicamente jogar na fórmula. Tá? Esse circuito aqui, tá, é né, a ideia desse circuito aqui é ser um amplificador. Né? Note que você está colocando aqui no comum o fonte, né? A saída fonte do seu transistor MOSFET de canal N. Tá? Então, por causa disso, isso é chamado de um amplificador fonte comum. Tá? Vamos então resolver esse circuito aqui. Então vamos lá, nesse circuito, tá? Basicamente vamos calcular, tá? O que seria então o VGS? Tá? Se o VG aqui é 4 volts, ele dá isso, né? Então VGS, né, que é essa tensão, essa menos essa, né, seria também 4 volts. Tá? Então nosso VGS é 4 volts. Se o VT é 2 volts, então VGS menos VT é 2 volts. Tá? Colocando nessa fórmula aqui, né, substituindo os valores, né, substituindo aqui por 2, né, esse termozinho aqui é dado por mili, né, dividindo por 2 aqui, vamos ter, né, se eu não errei nada, ID igual a 2 mA. Então essa é a corrente média que vai passar aqui, tá, nesse transistor. Nós podemos então calcular quem é o VD maiúsculo médio, né, que é a tensão de saída média, a parte média da tensão. Se nós sabemos quem é ID, basicamente é só fazer a continha. Né? Pegar essa malha aqui. Tá? Então é 10 menos ID vezes RD. Tá? Então 10 menos essa queda de tensão aqui vai dar o nosso VD. Tá? Então 10 menos ID RD, né? Substituindo o ID pelo valor que a gente tem, o RD 3,6 kΩ, nós vamos encontrar o VD, tá? Que é 2,8 volts. Tá? Bom, aqui tem uma coisa interessante. Né? Nós sabemos que para nós utilizarmos essa fórmula aqui, o transistor ele tem que estar polarizado na região de saturação. Tá?
Isso vai acontecer se o VDS, que é essa tensãozinha aqui de VD, já que o VS é zero, né? Isso vai acontecer sempre que o VD for maior do que 2. Tá? Note aqui, lógico, o VD está maior do que 2. Tá? Mas a sua amplitude de saída, a máxima amplitude de saída que você vai ter é 0,8. Por quê? Porque se você tiver uma amplitude maior do que 0,8, esse circuito aqui vai entrar numa região aqui que ele vai passar de 2 volts aqui, vai ficar menor do que 2 volts. E aí ele acaba entrando na região de triodo. Né? E aí você vai ter distorções não lineares bem fortes. Tá? Então esse circuito, para ele funcionar de forma adequada, sua amplitude máxima tem que ser 0,8 volts. Tá? Vamos considerar isso depois. Tá? Primeiro vamos fazer o que o circuito, o que a questão pede. Né? Ela pede para encontrar o ID e depois pede para encontrar o ganho do circuito, VGS, essas coisas mais. Tá? Então vamos montar um modelo pequeno de sinais. Bom, uma coisa interessante de quando a gente vai montar modelos pequenos de sinais é que nós só podemos considerar fontes de sinais pequenas. Né? Qualquer fonte constante de tensão ou fonte constante de corrente, você tem que zerar essas fontes. Tá? É assim que nós fazemos análise de pequenos sinais. Tá? Nós estamos desprezando qualquer tensão ou qualquer corrente que seja constante. Tá? Então, para a gente zerar fontes de tensão, o que é que a gente tem que fazer? A gente simplesmente considera essa fonte de tensão como sendo zero. Tá? A gente simplesmente curta-circuita essa fonte de tensão. Tá? É assim que a gente faz para zerar fontes de tensões. E se a gente tem fonte de corrente, né, para a gente zerar uma fonte de corrente constante, a gente abre o circuito. Tá? A gente corta. Tá? Aqui nós temos só uma fonte de tensão, 10 volts. Então isso aqui seria uma espécie de curto-circuito que está indo para o zero. Vamos então montar um modelo do transistor. Tá? Nosso modelinho seria esse aqui. Né? Esse modelo inicialmente estou não considerando tá, a resistência de saída, tá? Até porque inicialmente ele não dá nenhum parâmetro no qual a gente possa calcular o R0. Então vamos considerar um modelo simplificado. Né? Um modelo π simplificado. Basicamente vamos ter essa fonte aqui de corrente. Tá? Aqui o dreno está ligado a uma resistência. Está aqui ligado a essa resistência. Depois da resistência está ligado no 10 volts. Mas o 10 volts eu vou zerar ele está em curto. Né? Eu vou curto-circuitar ele. Esse 10 volts é 10 volts com relação ao terra. Eu vou curto-circuitar, então ele fica aterrado. Tá? Então esse é o nosso modelo aqui, pequenos sinais, considerando um modelo π aproximado sem a resistência de saída. Tá? Esse circuito é bem simples de analisar. Né? Porque ó, a corrente que está passando aqui é a mesma que está passando nesse resistor. Tá? Porque aqui a saída está aberta. Tá? Então, se eu simplesmente quiser fazer a tensão de saída, né, utilizando a lei de Ohm, basta fazer qual é a corrente que está entrando aqui no RD. Né? Se a corrente que está saindo é GM vezes VG, a corrente que está entrando é menos GM VG. Tá? Então está entrando essa corrente aqui. Vou simplesmente fazer uma lei de Ohm. Né? Então seria a tensão, né, VDzinho, né, que seria a tensão alternada, a componente linear, seria basicamente RD vezes essa corrente aqui, que é menos GM VG. Tá? Então temos esse resultado aqui. O ganho de tensão, tá, pessoal? Se eu pegar o VG dividido pelo VD, eu vou ter menos GM-RD. Tá? Então esse é o nosso ganho de tensão. Tá? Note que aqui não estamos considerando a resistência de saída do transistor. Nesse nosso caso aqui, nós podemos calcular o GM. Tá? Quem é GM, né? Vai ser essa raiz quadrada aqui, né? 2ID. Uma vez que eu conheço o ID e conheço os parâmetros do transistor, eu calculo. Tá? Jogando aqui na fórmula, eu vou achar 2 milmol. Tá? Essa unidade aqui é a unidade de condutância. Tá? Isso aqui é uma transcondutância. Né? Então, eu posso calcular então o meu ganho. Tá? Pego isso aqui,
multiplico com RD, sinal negativo, então meu ganho seria um ganho de 7,2. Tá? O ganho é adimensional, tá? O ganho de tensão. Né? Bom, vamos ver que interessante. Tá? Se a nossa amplitude de saída máxima ela é dada por 0,8 volts, né? Qual é a nossa amplitude de entrada máxima para que eu não tenha efeitos não lineares? Tá? Então eu posso simplesmente dividir isso aqui pelo ganho, tá? E aí eu vou ter né? Aí eu vou ter minha amplitude, tá, de entrada máxima. Tá? Note que no máximo esse meu VG, para ele funcionar de forma adequada como um amplificador, ele vai ter que ter uma amplitude, né, máxima aí, né, máxima amplitude da ordem de 0, aproximadamente, né, 0,11 volts. Tá? Estou aproximando. Se a sua amplitude está dentro dessa faixa aqui, sua saída ela vai estar ali, né, entre 2 volts, né, ou seja, você vai ter isso aqui mais ou menos 0,8. Então você vai a 2 volts, isso aqui mais 0,8. Tá? Bom, vamos agora à segunda parte da questão. Ele pede também para que você calcule agora, considerando a resistência de saída. Para essa letra, tá? Ele dá o parâmetro lambda. Né? Ele diz que o lambda vale 0,01 volts. Tá? Note que o lambda é pequeno. Tá? E aí, quando você faz a conta, né, considerando o seu valor de D, você vai ver que a resistência R0, né, R0 pequenininho, parâmetro, vai ser dado por 50 kΩ. Tá? Então, de fato, uma resistência de 3,6 comparado com 50 ohms, né, é uma resistência bem baixa, né, tá quase desprezível. Tá? Mas você vai ver que vai dar uma diferença ainda assim. Tá? Considerando essa resistência aqui R0, note que agora, tá, temos uma resistência aqui equivalente, tá, que é R0 em paralelo com RD. Tá? E aí, né, se você considerar essa tensão que tá, essa corrente que está passando nessa resistência equivalente, isso aqui é que vai ser a fórmula da sua tensão. Tá? Então, sabendo que a corrente que está entrando nessa resistência equivalente, que é R0 em paralelo com RD, ela vai ser menos GM/VG. Tá? Então, o seu VD vai ser dado por isso aqui. Tá? Fazendo a conta agora, considerando R0 em paralelo com RD, note que o ganho, né, considerando agora a resistência, ele vai ser um pouquinho menor do que a gente tinha calculado antes. Tá? Então, o nosso ganho, na verdade, ele vai ser de 6,72, menos 6,72. Tá? Bom, se nós queremos então a saída, o resultado final da saída, tá, uma aproximação linear, basicamente vai ser quem? O VDzão, né, mais o VDzinho. Tá? Se o VDzinho é dado por isso aqui, então a fórmula seria isso aqui. Legal, né? Então nós podemos calcular em grandes sinais quando é que vai dar nosso resultado. Tá? E aí nota que o VG pode ser uma onda triangular, uma onda quadrada, uma senoidal, né? Pode ser um sinal de voz. O que você vai ter, né? Esse sinal, né, centrado no 12,8, né, e com uma certa amplificação de 6,7 vezes. Tá? Considerando esse novo ganho, tá, a gente tem uma amplitude máxima aí de 0,12 volts. Basicamente aquele mesmo valor, tá, pessoal? Então isso aí não muda muito não. Tá? Bom, essa amplitude máxima, né, da saída, né, para que a gente não caia, né, tem duas opções. Tá? A gente pode, de repente, cair, né, abaixo da tensão VGS menos VT, né? Então aí a gente tem diminui bastante, né, o VG, né? Vou colocar zero aqui, o máximo possível. Então ele vira um circuito aberto, tá? Então o circuito aberto, né, basicamente, né, você está pegando essa tensão e colocando 10 volts aqui, tá? Então quando isso ocorre, tá? A sua máxima tensão vai a 10 volts, tá? Então essa tensão aqui você não consegue também passar a 10 volts, tá? Então você tem efeitos não lineares. Se essa saída aqui passa de 10 volts,
ou se ela cai abaixo, né, de VGS menos VT. Tá? Então, claro, você vai ter o VD médio, né? Você vai ver aí qual que vem primeiro, né? Qual amplitude, você aumentando a amplitude de VD, você chega primeiro quem? No 10 ou no VGS menos VT, tá? Então, isso aí vai determinar para você quem é, né, a sua máxima amplitude de saída, tá? Essa máxima amplitude de saída é o que nós chamamos de expulsão, né, de saída do sinal, né? Ou expulsão do sinal de saída, né? Note que essa amplitude aqui está muito pequena, tá? Se a gente aumentasse um pouquinho a situação média, a gente poderia excursionar mais aqui, tá? Então, esse ponto de polarização aqui desse circuito aqui que foi dado para nós não está muito legal não, tá? Bom, pessoal, então vou deixar para vocês aqui um probleminha, tá? Que eu quero que vocês tentem fazer, tá? Considerando agora o mesmo transistor, tá? Com os mesmos parâmetros, a mesma resistência, considerando o R0 também, tá? Primeiro, tá? Que valores de VG e ID resultam na saída com máxima excursão possível? Ou seja, você quer excursionar esse sinal ao máximo, você quer que a amplitude de saída seja o máximo possível, tá? Como é que a gente encontra a corrente de ID que vai polarizar esse nosso circuito no máximo? Note que encontrar a corrente de ID é a mesma coisa que encontrar o VGS. Tá? Então, tanto faz. O primeiro que você encontrar, ou o VGS ou o ID, que vai te dar o melhor resultado aqui na discussão, isso aí vai ser o resultado. Tá? Vou pedir para vocês tentarem calcular. Segundo, né, projete circuito de polarização com resistores, tá? Que vai gerar essa, digamos assim, polarização, né, com máxima exclusão. Tá? E aí você vai encontrar um circuito aqui que vai fazer essa polarização, né, talvez botar um divisor aqui de tensão. E aí você pode, uma vez que você tem todo o circuito completo, tá, você pode calcular resistência de entrada, não do transistor, tá, mas do seu circuito como um todo. Tá? Então, a resistência de entrada, resistência de saída e o ganho, tá? Tá aqui o ganho, tá? Então calcule esses três parâmetros, tá? Com a sua, com o seu projeto aqui, né? O seu projeto de máxima execução, tá? Vou deixar isso para vocês tentarem fazer, tá? E vocês tentem resolver essa questão, tá? Mas no final dessa aula eu vou mostrar a solução, tá? Então, chegar no final da aula, tá? Se você não fez, tenta resolver e depois que você conseguiu resolver, vai ver se está correto, vai ver se você conseguiu resolver de forma correta, ok? Vamos dar seguimento aqui. Bom, aqui temos mais 3 exercícios aqui para vocês, tá? Que são os circuitos mais básicos, tá? Que você tem aí de amplificadores com transistores, tá? Enfim, isso já é um pouco do assunto da próxima aula, né? Eu vou fazer algumas continhas aqui, talvez fazer um ou outro aqui, tá? Mas são circuitos básicos esses aqui, tá? Esse aqui é o chamado dreno comum, tá? Note que o dreno agora está ligado no VDD, né? Note que o VDD é uma tensão constante para pequenos sinais, isso aqui vale 0 volts, tá? Então note que é como se ele tivesse aterrado. Esse outro circuito aqui é conhecido também como amplificador fonte degenerada. Tá? Nesse daqui você não tem nem o dreno, nem a fonte. Né? Eles estão, digamos assim, no comum. Tá? É bem interessante aqui esse amplificador. Tá? Ele tem uma certa estabilidade. Tá? Tanto é que esse é um dos circuitos mais usados quando você quer ter um ganho fixo, tá? Na sua amplificação. Já esse outro circuito aqui é conhecido como o porta comum, né, o gate comum. Né? Também é um circuito interessante e bastante usado. Né? Inclusive você pode combinar esse circuito aqui com esse para fazer
desculpa, esse aqui com o fonte comum que a gente viu, né, no exemplo anterior, para formar uma configuração conhecida como cascode. Tá? Isso vocês vão aprender em eletrônica 2, eu acho. Tá? Para ambos esses circuitos, tá, considere que o ponto de polarização, né, o ponto de operação seria ID. Né? Ou seja, você tem uma corrente fixa aqui ID. Tá? Note que eu não estou pedindo para que você calcule aqui qual é esse ponto. Tá? E aí você vai encontrar resistência de entrada para cada uma, resistência de saída, né, e ganho de cada um desses circuitos. Tá? Se você for lá no livro do Cedra, ele resolve alguns, tá, e deixa uma tabelinha para cada um desses circuitos. Tá? Mas eu recomendo que vocês façam. Tá? Para quê? Suponha que ocorra alguma mudança num desses circuitos, você vai saber, né, como é que você faz a análise, como é que você faz as contas. Tá? Principalmente esse aqui é bem interessante. Tá? Então, tente fazer todos, tá? Mas principalmente esse do meio aqui. Tá? Inclusive tem uma técnica de polarização que é baseada, tá, na polarização desse circuito aqui do meio. Tá? Bom, além disso, tá, uma vez que você conseguiu calcular, tá, essa parte aqui inclusive não tem no livro, tá? Assim como a gente fez no caso anterior, né, será que você conseguiria encontrar uma maneira, né, de obter a máxima execução para cada circuito desse, né? Tentem aí colocar, né, uma regra de projeto para você obter, né, o valor da máxima execução para cada situação, tá? Considerando algum critério que você escolha. Tá? Então, vou deixar aí para vocês tentarem. Tá? Esse aqui eu vou deixar mesmo para vocês, tá? Mas tentem fazer, tá, pessoal? Bom, por fim, estou deixando aqui um desafio. Tá? Considere, tá? Note que todos aqueles nossos modelos, resistência de entrada, resistência de saída, ganho, tá? É para aquele nosso modelo de amplificador de tensão. Tá? O modelo de amplificador de tensão que a gente viu lá na primeira unidade, tá? Que é o capítulo 1 mesmo. Tá? Aquele modelinho que a gente tem resistência de entrada, né? O ganho, resistência de saída. Tá? Vamos considerar aqui um amplificador de tensão ideal. Tá? O que é um amplificador de tensão ideal? Resistência de entrada infinita e resistência de saída igual a zero. Tá? E você tem um certo ganho aqui AV. Tá? Então, imagine que você coloque uma capacitância, tá? Vamos chamar essa capacitância de CM. Tá? É também conhecida como capacitância de Miller. Tá? Vou colocar uma capacitância entre as saídas. Tá? Entre a saída e a entrada. Tá? Então, dado que a gente coloca isso aqui, sabendo que a entrada e a saída estão exatamente acopladas, né? Eu quero saber um modelo equivalente, né, da seguinte forma. Tá? Eu tenho uma tensão aqui, tá, com uma certa capacitância aqui de entrada. Tá? Eu tenho uma saída aqui com uma certa capacitância de saída. Tá? É possível encontrar um modelo equivalente. Tá? Ou seja, dado que você tem essa capacitância aqui, tá? Você substitui essa capacitância aqui por uma capacitância aqui e outra aqui. Tá? Eu quero saber quem é o valor dessa capacitância em função dessa capacitância aqui. Você vai ver que vai depender dessa capacitância e do ganho. Tá? E essa aqui também vai depender do ganho e da capacitância. Tá? Isso aqui é conhecido como um efeito Miller. Tá? No geral, você nunca tem, né, uma resistência aqui infinita e uma resistência de saída igual a zero. Tá? Mas é uma boa aproximação para você fazer análise quando você tem uma capacitância, tá, entre a sua entrada e saída. Tá? Para ver que capacitância você produz aqui. Tá? Então, isso aqui é interessante. Tá? Vocês vão ver que isso aqui é comentado, tá, nesse capítulo. Tá? Quando ele vai fazer lá a análise da resposta de frequência. Tá? Mas não vamos entrar muito nesse efeito aqui. Tá? Isso aqui vai ser importante para vocês construírem, por exemplo, um amplificador operacional com polo dominante. Tá, pessoal? No finalzinho
desse curso aqui, tá? Eu vou mostrar alguns tópicos especiais no qual a gente vai, digamos assim, explorar esse efeito aqui, tá? Mas vou deixar esse desafio aqui para vocês tentarem fazer. O primeiro que mostrar a demonstração disso aqui lá no mural, tá? Vai ganhar um ponto na segunda unidade, ok? Bom, pessoal, com isso terminamos, tá, a nossa primeira aula aí, tá? Vamos ter mais uma aula de algumas aplicações, tá? E vamos ver, né, em seguida o inversor lógico CMOS, tá? Um abraço a todos, tá? Se você não resolveu aquela questão, tá? Eu peço que você feche esse vídeo, tente resolver e aí depois você continua a assistir, tá? Que eu vou colocar a solução agora no final do vídeo, tá? Então, um abraço a todos e até a próxima. Bom, pessoal, então vamos resolver essa questão aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui como é que se resolve, tá? Então, nós queremos fazer a máxima excursão, tá? Na máxima excursão, vamos ter que o VD, tá? Ele vai subir e vai descer, tá? No máximo ele vai chegar a 10 volts, tá? E no mínimo ele vai chegar a V0V, tá? Então, se você colocar o VD na máxima excursão, é colocar a excursão nessa tensão média, tá? Entre 10 volts e V0V, tá? Mas note que o V0V também depende da polarização, tá? Então temos aí que o VD, né, ele é igual a VDD mais V0V, né? Claro, estou definindo V0V como sendo VGS menos VT, tá? Que está diretamente relacionado com a minha polarização que eu quero, tá? Bom, percorrendo aqui essa corrente média aqui, tá? Eu sei que esse VD aqui, o VD maiúsculo, tá? Ele vai ser quem? Ele vai ser 10 volts menos o ID vezes o RD, tá? Isso aqui vai ser igual ao meu VD, tá? Então, nota que eu tenho duas equações aqui, tá? Essas duas equações, nota que o ID ele também depende, né, do V0V, tá? Pela nossa equação, ele vale isso aqui, tá? Então, eu vou igualar essas duas aqui, usar essas duas equações, tá? E no lugar do ID, eu vou botar essa coisa aqui, só depende do V0V, tá? Então, vamos ter uma equação no qual a única variável é V0V, tá? O problema é que essa equação ela é uma equação quadrática, é uma equação do segundo grau. Então, quando a gente monta aqui a equação, tá? Nós temos isso aqui, arrumando, tá? Vamos ter essa equaçãozinha aqui, tá? Bom, aqui agora, pessoal, é resolver a equação do segundo grau, tá? Note que a minha variável é V0V, né? Então esse aqui é o A da minha equação de segundo grau, o B vale 1 e o C vale menos VDD, tá? Então eu vou calcular aqui o delta, tá? Eu tenho duas respostas, tá? Mas uma delas é uma resposta negativa, tá? Eu sei que o meu V0V é sempre positivo, tá? Então eu vou pegar a resposta positiva, tá? Eu consigo achar uma fórmula pronta. Resolvendo, tá? Substituindo o VDD, o KN', o RD, nos valores que temos, vamos encontrar aqui, né, cerca de 1,53 volts, né, a tensão V0V. Tá? Calculando o ID, tá? Uma vez que a gente tem o V0V, a gente pode calcular direto o ID. Tá? E aí vamos ter uma corrente, né, de polarização, que seria aproximadamente isso aqui, né, 1,17, 1,176, né, miliampere, né? 1,18 aproximadamente, tá? 1,18 miliamperes. O VD seria aproximadamente, né, 5,77, tá? O VGS, né, é o V0V mais VT, tá? Isso vem da nossa definição do V0V, tá? Ou VLV, tá?
Quando você faz isso, né, o seu VGS vai dar 3,53 volts. Beleza. Tá? Claro, aqui você já pode calcular. Tá? É interessante calcular, tá? Mas na hora de fazer um projeto, na hora de montar um circuito, não. Não calcule esses parâmetros ainda. Tá? Você sabe que o seu VGS aproximado, o ideal é esse aqui. Tá? Mas você nunca vai conseguir colocar esse aqui. Tá? Porque você vai ter que implementar essa tensão utilizando uma associação de resistores. Tá? E aí nossa entrada a gente vai desacoplar daqui com um capacitor. Tá? Por que tem que colocar esse capacitor? Se você não colocar e essa tensão aqui for aproximadamente zero, essa tensão aqui vai ficar aproximadamente zero. Tá? Então você colocando um capacitor aqui, você isola esse valor DC aqui do valor DC daqui. Tá? Então, vamos lá. Tá? Bom, aqui tá, eu estou fazendo a besteira aqui de já calcular, tá, o ganho. Tá? Seria menos GM, a gente já calculou. Né? Quer dizer, a gente tem que calcular o GM, né, com essa nova corrente aqui agora. Vai dar isso aqui. Então seria menos GM RD em paralelo com R0. RD a gente sabe, né, é 3,6 kΩ, R0 é 50K. Tá? Então fazendo a conta aqui do ganho vai dar aproximadamente menos 5,1. Tá? Bom, e por que eu disse para vocês não calcularem diretamente o ganho? Tá? Porque o ideal é primeiro calcular quem é o VGS. Tá? Então vocês querem fazer com que o VGS seja aproximadamente aquele valor lá que vocês calcularam. Tá? O que ocorre é que você vai ter que escolher R1 e R2 para que você tenha aquele valor. Tá? Escolhendo isso, você tem uma relação entre R1 e R2. Tá? Você sabe quem é o VDD, né? O VGS você já calculou quem é o ideal. E aí quando você, por exemplo, escolhe, por exemplo, o R2 igual a 100K, você vai ter que o R1, né, para que fique com aquela tensão ali aproximada, é de aproximadamente 180 kΩ. Tá? Será que existe esse resistor comercial? Então você tem que ver se existe. Se não existir, você vai ter que aproximar, né, colocar o mais próximo aí. Tá? E aí, uma vez que você conseguiu colocar o resistor mais próximo, o que é que você faz? Você recalcula o seu VGS e aí você vai recalcular o ganho, tá, do seu circuito total. Tá? É assim que é a forma mais simples, tá, de fazer. Você vai dizer, professor, mas nesse caso eu não vou conseguir a máxima execução. Não tem problema. Tá? Por quê? Mesmo que você coloque aqui o resistor exato, na hora de montar o circuito, os parâmetros aqui, esse KN' mesmo, que ele varia. Tá? O VT, ele varia. Tá? Inclusive considerando transistores do mesmo lote. Tá? Varia com a temperatura, pessoal. Tá? Então, você vai fazer aquela conta todinha e só vai se aborrecer. Às vezes você colocando um resistor mais próximo aqui, às vezes dá melhor do que o calculado. Tá? Então, isso às vezes vai dar um pouco de raiva na prática, né, para você polarizar isso aqui. Tá? Mas por isso que faça de forma aproximada. Na prática, esse valorzinho aqui, né, o que você vai ter que ver é se ele está no nível correto. Né? Note que um nível, né, interessante, deixa eu voltar aqui para vocês. Note que o VD aqui deu 5,77, tá? Então 5,77 para 10 volts você tem uma execução boa, tá? E você tem um pouquinho embaixo, né? Você também tem um nível, se esse nível aqui não for muito grande, tá? Então vocês vão ver aí também na internet, ou até no livro, algumas regras práticas para você colocar o seu valor médio, né? E ter uma boa execução, tá? Uma regra básica é você escolher aqui ser 2/3, tá, de VDD. Tá? Uma outra é você escolher 1/2 de VDD. Tá? Então existem essas duas regras. Tá? Claro, a melhor das regras seria você fazer essa conta aqui, né? Mas mesmo assim, depois de você fazer essas contas e encontrar o R1 e o R2, mesmo assim vai ser difícil, tá, de calcular. Vai ser difícil você acertar esses valores. Tá? Então, você escolhendo os resistores aqui práticos, no qual o R, quando você vai medir aqui essa sua tensão aqui, fica ali, né,
em torno de 5 volts, em torno de meio VDD ou 2/3 de VDD, qualquer valor ali, se você colocar um resistor R1 e um resistor R2, tá bom, pessoal. Tá bom. Você não vai conseguir fazer melhor do que isso, tá? Então, você encontrando os resistores, tá? Uma ilusão comum dos alunos é achar que se ele fizer a conta exata, se colocar a associação exata dos resistores, vai dar certo. Não dá certo, pessoal. Tá? E aí, o que você faz na prática, então, quando você quer ter uma boa polarização desse transistor? Você quer ter uma estabilidade aqui. Tá? Então, você vai lá no capítulo de polarização e vai mostrar algumas técnicas que você coloca um resistor, né, e aterra, né, o fonte utilizando um capacitor, tá, de acoplamento. Tá? Então essa é uma regrinha que dá. Uma outra regra vai ser a regra utilizando a fonte de corrente constante. Tá? E essa fonte de corrente constante a gente vai fazer com espelhos de corrente, que a gente vai ver futuramente. Tá? Mas vai dando uma olhada lá naquela seçãozinha lá, bem interessante. Tá? E é isso, pessoal, tá? Eu vou deixar para que vocês, tá? Uma vez que tem um R1 e R2, aqui você vai conseguir calcular quem é sua resistência de entrada, pequenos sinais, e sua resistência de saída, pequenos sinais, tá? Espero que vocês tentem calcular isso aí. Tá? Tentem calcular, encontre os resultados, tá? Confira aí com os amigos de vocês, tá? Se não bateu a resposta, avisa aí que eu dou a resposta para vocês depois, tá bom? Um abraço a todos, tá? E até a próxima.